Salve pessoal, mais um caso clínico, agora de um paciente padrão 2, com um ângulo nasolabial bem adequado, uma linha queixo-pescoço curta, mas paralela ao plano de Frankfurt, uma exposição de incisivos adequada para a idade dele, uma interposição de lábio inferior, uma sobressalência, uma sobremordida praticamente total, sobremordida, uma sobressalência bem acentuada, um caso de classe 2, bilateral, total, e uma vista oclusal, nós temos os arcos com uma forma adequada, sem faltas de espaço, tanto na arcada superior como na arcada inferior. E como é que nós tratamos esse paciente? Essa aparatologia é um trainer, né, que é um aparelho flexível de silicone, que tem um aspecto que vocês vão ver nas próximas telas, conjugado com o aparelho extrabucal. E nós tivemos um resultado bastante satisfatório, foi tratado por um aluno, num curso que eu dei há algum tempo, e, como disse, o resultado foi bem rápido e expressivo. Esse é o aparelho, tá? O aparelho, e o que ele tem? Ele é de silicone, ele tem esse batente, onde todos os dentes tocam nele e fazem uma erupção diferencial. A flexibilidade desse material, ela consegue lingualizar um pouco os incisivos superiores, que vocês vão ver o resultado, e essa erupção diferenciada devido a esse batente corrigiu a sobremordida de uma forma bastante expressiva. Uma outra vista desse aparelho, agora por lingual, né, vocês podem perceber aqui que aqui está o batente, e ele possui então uma mordida construtiva, ou seja, os incisivos superiores tocam nesse batente e os incisivos inferiores também tocam no batente e produz então essa erupção diferenciada. Nós temos esse aparelho, nós realizamos cortes nele para evitar danos na mucosa, com tesoura mesmo e na cadeira, o paciente na cadeira. É um aparelho super tranquilo de instalar, dispensa o aspecto laboratorial, então tem um custo menor envolvido, e produziu o seguinte resultado. Em 5 meses de tratamento, nós conseguimos colocar o premolar em classe 1, os molares de topo, porque ainda tem os molares descidos ali, os segundos molares, e nós vamos permitir então que esses molares mesializem, porque não há apinhamentos nas arcadas. Foi reduzida significativamente a sobressalência e a sobremordida. O paciente continuou então com esse aparelho e foi montado os 2 aparelhos conjugados, né, extrabucal mais o T4B, que é um aparelho miofuncional, e a montagem então seletiva de brackets. Esse é o perfil dele, que se mantém, quer dizer, o padrão, ele se mantém com o tempo, né? Isso foi uma lição que nós aprendemos muito cedo com o Dr. Capellosa, pela década de 80, meados da década de 80, 85, 6, por aí, e ele já fala essa linguagem há tanto tempo, né? E as pessoas ainda, acho que não compraram essa ideia, né? Que realmente a análise facial é o recurso primordial de diagnóstico e não a cefalometria. Não estou tirando aqui a utilidade da cefalometria. No entanto, para diagnóstico e plano de tratamento em ortodontia, a análise facial é o recurso soberano. Isso é uma comparação de um paciente no início e depois de 5 meses, já tem não tem mais aquela interposição de lábio inferior por palatina dos incisivos. E a comparação intrabucal, aqui vocês percebem ainda a classe 2 no início, né, do tratamento, uma classe 2 de primeiros premolares, sobressalência e sobremordida acentuadas, e em 5 meses, praticamente a sobressalência e a sobremordida foram corrigidas, sem aparatologia fixa ainda. Esses incisivos laterais
com discrepância de tamanho vão ser tratados, né, esteticamente, em um momento posterior. Então, vamos manter espaço para eles, algum diastema aqui para poder reabilitá-los, mas a relação molar praticamente já foi corrigida em 5 meses. Esse paciente, então, salientamos que ele foi tratado, e é o momento realmente certo para tratar, mais adequado, diria melhor, de tratar os padrões 2, que é no final do período, no início do segundo período transitório, né? Temos aquele primeiro período transitório, que é a erupção de incisivos e molares permanentes, depois o intertransitório, onde não há troca de dentes, e quando iniciou o segundo período transitório, o timing do tratamento acho que foi adequado, que é quando a mandíbula está entrando no seu surto, está tendo um crescimento um pouco mais expressivo, e isso ajuda a corrigir então a relação molar. Lembrando então que o padrão facial não muda com o tempo, né? A conceito de padrão do Dr. Dino é a manutenção da configuração da face através do tempo. E esse paciente sempre vai ser um padrão 2. Mas nós, como ortodontistas, podemos dar a ele uma oclusão boa. Então, ele se manterá como um padrão 2, mas terá uma classe 1. E salientando aqui que é sempre importante salientar a diferença entre padrão esquelético, padrão 1, 2, 3, face longa e face curta, do Dr. Dino, sistematizado por ele, e a classe. A classe não tem nenhuma relação com a forma como a face está crescendo. É apenas uma relação de dentes. Tá? Isso é importante manter em mente essa informação. E se vocês gostaram, convido vocês então a seguir a nossa página no Instagram, @Torelli_ortopreventiva, e lá acessem o link da bio, vocês vão ter a nossa página também no YouTube, com alguns vídeos interessantes ali para vocês. Acho que agrega bastante para o conhecimento. Nós temos 4 vídeos de diagnóstico que eu acho que seriam interessantes se vocês considerarem assistir. Também temos nesse link da bio a página do nosso curso com as informações do que vai ser abordado. Então, se vocês gostaram, compartilhem, curtam, comentem, seria interessante, uma troca de ideias com vocês, e nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem bem.